O Jornal do Engenheiro na TV começa agora. Na entrevista desta edição, uma conversa com Henrique Monteiro Alves, secretário de Obras e Serviços de Itapecerica da Serra. Entre os assuntos principais, iluminação pública e também licença ambiental. E também veja nesta edição. A reportagem da semana aprofunda o tema: prefeituras terão de cuidar da manutenção da iluminação pública. E agora, veja a sessão no ponto. No dia 11 de julho, nós tivemos uma manifestação, movimentação das centrais, dos sindicatos, uma paralisação nacional, onde nós fizemos eventos, nós demonstramos a nossa insatisfação com algumas questões para a sociedade e para o trabalhador brasileiro. Nós falamos muito da melhoria da aposentadoria, da redução da jornada de trabalho. Na verdade, nós falamos da perspectiva de oportunidade de trabalho a todos os trabalhadores. Os trabalhadores ali reunidos manifestaram a insatisfação. Manifestaram ali naquele momento que os trabalhadores brasileiros estão preocupados com os cidadãos. Estão preocupados com o resultado do trabalho, com a oportunidade de trabalho para todos nós. Acho que essa movimentação, aonde foi pacífica, mas ocorreu no Brasil todo, demonstrou que todos nós, trabalhadores, temos a obrigação de também defender e discutir as questões trabalhistas nesse país. Dando sequência ao Jornal do Engenheiro, a entrevista desta edição vai falar sobre desenvolvimento do poder público e quanto a engenharia pode contribuir para ele. Para conversar conosco, estamos recebendo Henrique Monteiro Alves, ele que é dirigente do Sindicato dos Engenheiros, militante histórico da Engenharia Paulista e também secretário de Obras e Serviços de Itapecerica da Serra. Henrique, é um prazer recebê-lo aqui. O prazer é meu e eu, de antemão, agradeço a oportunidade que vocês me dão. Espero que eu possa responder as questões que a mim forem formuladas e que satisfaçam, né? Porque a ideia é satisfazer o público, né? Com as respostas e esclarecer alguns pontos que agora nós temos um pouco mais de experiência para poder estar esclarecendo algumas questões. Um homem que tem experiência no associativismo, trabalhando no poder público e também na iniciativa privada. Além disso, aí, militando em prol da Engenharia Paulista, como foi dito aqui. Henrique, fale-nos dos desafios aí das obras em Itapecerica. Algo muito latente na região, pelo que me parece, é a questão de lá ser uma extensa reserva ambiental. Como que a engenharia avança e a construção, né, civil, pública, avança numa situação como essa em que é preciso ter as licenças ambientais corretas? Itapecerica, ele é 100%, o município inteiro, ele é 100% reserva de mananciais. Ou seja, qualquer intervenção que você fizer com movimentação de terra, com volume de terra acima de um determinado valor, é evidente, quando é coisa pouca, o poder público nem se preocupa com isso. Toda vez que você vai fazer qualquer tipo de intervenção, onde tem APP, que é a Área de Proteção Permanente, ou em córregos, ou em alguma coisa próxima de córrego, você necessariamente precisa da licença da CETEB para saber qual você precisa apresentar o projeto. Você precisa apresentar a regularização perante cartório da área, se realmente é do município. Você tem que ter uma matrícula no cartório da área que você vai construir, para depois ela dizer para ela lhe dar uma licença, se der, daquilo que você vai construir. E isso nunca é rápido, né? Para você ter uma noção, nós estamos abrindo um acesso lá na 15 de novembro para a Batalha, que são 2 trechos, um trecho de 70 metros de comprimento. E recentemente tivemos um embargo lá, porque tem uma movimentação grande. E o próprio
órgão que embargou disse, bom, se você tivesse entrado com esse pedido em 2010, agora você teria a licença dada, ou seja, 2 anos para uma licença numa de 70 metros. Isso segura muito a questão do desenvolvimento do município. Além disso, com a nova decreto da subbacia do Guarapiranga, né, ele abriu a possibilidade de algumas indústrias se instalarem na região lá. E nós temos muita dificuldade exatamente nessa área de licenciamento. E para nós, enquanto munícipes, e eu enquanto secretário, prefeito enquanto prefeito, é importante a vinda de empresas lá. Por quê? Porque ela nos traz recursos através dos impostos, né, para o município, que vai para Brasília, depois retorna para nós. O ICMS, por exemplo, né? E é de suma importância isso. E essa dificuldade nós encontramos. Recentemente nós temos uma empresa chamada Polivap, que ela é de embalagens plásticas. É a 4ª maior empresa de embalagens do Brasil. E quer ir para o município? Quer ir no município. Para você ter uma noção, a demanda de energia que ela tem quando ela estiver em plena potência dá 8 megawatts de potência. Ou seja, mais da metade da demanda possível para ter uma cidade como São Lourenço e como Juquitiba. É uma empresa de porte alto. Eles têm um equipamento lá que, segundo eles, ocupa 300 metros quadrados de área por 6 metros de altura. Um dos equipamentos. Então é importante para nós que eles vão instalar. Para nossa felicidade, nós já temos lá um prédio da Natura, que saiu de lá exatamente por ser uma empresa cuja poluição é maior, porque é líquido e tudo mais, e a CETEB começou a dificultar a ampliação dele. Tiveram que mudar e nós perdemos receita. Essa indo para lá, nós vamos ter a receita recuperada. Mas enquanto ela tem vários outros loteamentos de parte industrial, vários lotes. Agora, recentemente, mostrei para a Eletropaulo, que eles precisam fazer mais uma estação transformadora lá, porque a demanda de energia que vai ter é muito maior do que o que está tendo agora. E eles precisam fazer pelo menos um planejamento para, na hora de executar, não ficar 3 anos, assim, 2 anos. Só que a CETEB segura, às vezes, 3, 4 anos, 2 anos, 3, 4 anos, para me dar uma licença para eu construir uma UBS, uma unidade básica de saúde, essencial para se atender a população. Uma escola, essencial para se educar. Tem verba do Fundep, tem verba da saúde, e eu não consigo licenciar, e quando você vai lá, eles embargam a obra. Recentemente, uma cidade chamada Belinha está embargada faz mais de 1 ano. O pleito é que se defenda, sim, o meio ambiente e as reservas, porém, que tenha mais agilidade no sim e no não. Se pode construir ou se não pode? Sim, principalmente para órgãos públicos. Tem que ter uma prioridade, tem que ter uma agilidade maior para o poder público. Porque nós precisamos atender a população, as necessidades da população. Eu tenho uma rua lá de esgoto a céu aberto, eu preciso canalizar aquilo lá. Eu não posso. Eu preciso fazer uma ponte porque está alagando toda a casa das pessoas que estão morando lá. Eu não posso, eu tenho que pedir autógrafo para o DRE, ele não me deixa. E demora pra caramba para me dar. Eu tenho que desassorear um rio. Eu não posso, eu tenho que pedir autógrafo para o DRE, ter licença para saber, CETEB. Quer dizer, é um negócio que trava tudo. Então, eu acho que o poder público precisa, o Estado precisa arranjar um meio de agilizar para atender as necessidades da população básica, que é saúde, educação, lazer e principalmente mobilidade. Eu tenho que pavimentar, às vezes eu tenho que abrir uma rua, eu tenho que desapropriar uma área, ou doação de alguém que é um proprietário que tem interesse que eu pavimente, porque vai valorizar o imóvel dele, e eu tenho dificuldade junto à CETEB. Então, isso precisa ser agilizado. Isso é um dos maiores calcanhares de Aquiles que nós temos dentro do nosso município, não só nosso, né? Aí eu vou extrapolar, você tem o mesmo problema em Juquitiba, você tem o mesmo problema em São Lourenço, Embu, parte do Embu tem, tá bom? Já não tá. Tanto que os municípios agora estão se unindo, 8 municípios, né? Que é Taboão da Serra, Embu, Embu-Guaçu, Itapecerica, São Lourenço, Juquitiba, Cotia e Vargem Grande. Estão unidos num consórcio representando 1 milhão de habitantes para pressionar o Estado para que ele
de agilidade nesse procedimento. Sem falar na questão de resíduo sólido, de domésticos, que você não consegue fazer nenhum tipo de aterro lá porque é reserva de manancial, aí você tem que gastar. Você está imaginar, a prefeitura hoje gasta em torno de 15 a 18 milhões com o lixo, porque tem que levar de Itapecerica da Serra até Caieiras. Tem que fazer um transbordo intermediário e levar até Caieiras. Quer dizer, é um absurdo. Eu estou perdendo aí, no mínimo, por baixo, 10 milhões de reais de investimento no meu município, de benefício para a população. Não tem cabimento. Eu não sou contra o meio ambiente, mas, pelo amor de Deus, nos ajude. Ok. Você está vendo aí os desafios do município de Itapecerica da Serra, que não é diferente dos municípios vizinhos. Tanto é que as prefeituras aí da região estão montando um consórcio para que possa haver mais equilíbrio aí. Licença ambiental sim, mas com menos burocracia, né, Henrique? No próximo bloco a gente vai falar de outro tema que está aí deixando muitos prefeitos preocupados e o Henrique vai nos falar se em Itapecerica está acontecendo isso, que é a questão da iluminação pública, que, segundo aí determinação da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, as prefeituras vão ser responsáveis pela manutenção da iluminação pública. No próximo bloco, este e outros assuntos você vê aqui no Jornal do Engenheiro. Curta a página do CESP no Facebook. Fotos, vídeos, eventos, à sua inteira disposição. Interaja! Estamos de volta no Jornal do Engenheiro. Desta vez recebendo na entrevista o nosso companheiro Henrique Monteiro Alves, que é dirigente do Sindicato dos Engenheiros e está ocupando o cargo de secretário de Obras e Serviços em Itapecerica da Serra, que não tem problemas diferentes do que outros municípios. Então serve de exemplo aí para o nosso estado. Um deles, que é nacional, um desafio nacional, é o seguinte, Henrique. A determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica é a seguinte: a partir de 2014, 31 de janeiro, as concessionárias de energia elétrica, né, pelo menos nos municípios de grande porte, não vão mais cuidar aí da manutenção da iluminação pública. Isso vai ficar a cargo do município. A Prefeitura de Itapecerica da Serra, então, em 2014, ganha mais uma atribuição. Conta como é que estão os preparativos e como a sua secretaria se envolve nesse processo. Então, a iluminação pública, evidentemente, é mais um serviço. E sendo mais um serviço, ela fica a cargo da Secretaria de Obras, de todos os municípios que vão ter esse filho que... Caçula. Caçula, que para muita gente ele não é muito desejado. Já visto, eu vi algum seminário na última vez, com o prefeito da minha cidade e mais 5 vereadores nos acompanhando, preocupados com esse problema. E lá se encontravam prefeitos de várias cidades, né? Ou seja, o problema é preocupante não só para nós, mas para todos eles. E me parece que tem, pelo menos eu vi notícias, tem vários prefeitos entrando na justiça, contestando a legalidade disso, a constitucionalidade disso, inclusive sendo ajudada pela Federação Nacional dos Engenheiros. Isso nos alegra bastante porque está ligado, nós estamos do sindicato, são filiados à federação e o presidente nosso é o mesmo presidente da federação e mostra que nós estamos preocupados não só com o nosso umbigo, mas também com outras questões que abrangem pessoas, mais gente. Henrique, você me disse que a preocupação é como é que esses equipamentos que vão ficar a cargo da prefeitura, né, fazer a manutenção, como é que eles vão chegar até vocês? É essa preocupação vital da prefeitura de Itapecerica, e eu acredito que de muitas outras. Esses equipamentos estão em condições ou a prefeitura ainda vai ter que trocá-los, além de fazer a manutenção? Então, essa é uma interrogação que eu tenho. Porque, no nosso caso, nós tomamos algumas providências do ponto de vista legal para ter uma verba que pudesse fazer frente ao custo dessa terceirização e desse novo encargo do município.
e que a prefeitura, evidentemente, teria que tirar de um lugar, caso não tivesse já uma verba destinada para isso. Mas nós temos foi tomado umas medidas anteriores que essa preocupação já não é tão grande no nosso caso. Não é o mesmo para outros municípios. Porque você fazer uma lei municipal hoje para cobrar uma taxa de iluminação é um desgaste político, num ano político, fantástico. Ninguém vai querer fazer isso. Nós tivemos a expertise de fazer isso lá atrás. Gastou capital político já? Gastei capital político. Já tive várias reclamações esse ano, essa taxa e tal, mas... Então, Itapecerica da Serra, perdão, já tem uma taxa para subsidiar essa manutenção. Isso, nós já temos a famosa CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Nós já temos ela em vigor a partir de janeiro desse ano. Então, nós já estamos arrecadando, já para o ano que vem, fazer frente aos custos, inclusive, se talvez esses fundos possam servir até para a gente repor alguns equipamentos. Mas essa preocupação do equipamento, ela é muito grande e deve ser não só nossa, mas de todos os municípios. Porque se a concessionária nos passar um equipamento sucateado, o custo é muito alto. Não é? Então temos os braços da luminária, nós temos a própria luminária em si, que tipo de qualidade tem ali, que tipo de material está naquela luminária, quanto tempo ele resiste ao sol, à chuva, eu não sei. Que tipo de fiação eu tenho nos postes onde ela ocupa uma parte que, na verdade, é ocupada pela iluminação pública, pela TV, pela telefonia, enfim, que é 1,5 metro do poste, que é exatamente um setor que é ocupado para terceirizar, e que a Eletropola cobra aluguel de todo mundo, e no caso da iluminação pública ele não cobra aluguel, mas cobra a energia que foi consumida. Então, que tipo de luminária eu tenho? Que tipo de lâmpada eu tenho? Ela consome pouca energia? Ela consome muita energia? Ela é de sódio, vapor de sódio? Ela é de iodo, de mercúrio? Quer dizer, falta chegar informação aí para a prefeitura, porque sem informação dá para gerar decisão. Não. Eu preciso que a Eletropolo me passe esse cadastro, identificando todos os pontos e como estão, qual o estado que eles estão. Será que eles vão fazer isso? A ANEEL determinou isso? Está isso na ANEEL? A ANEEL, quando fez essa passagem, ela se preocupou com esses problemas? Se preocupou com a transição? Né? Deveria. Deveria pôr na conta da concessionária esse custo. Entregue ela em condições de vida de pelo menos, 2 anos. Que é para você criar folha para poder trabalhar. Não. Eu não sei se isso está previsto nessa transição. Não sei. Por isso eu não posso fazer acusações. Mas se não fez, cometeu um engano. Mas até agora não chegou para a Prefeitura de Itapecerica nenhuma informação? Nenhuma informação a esse respeito. Tem empresas interessadas em participar na concessão não, na terceirização, que vai ser um contrato de terceirização, porque o nosso valor é abaixo de 20 milhões, então não dá para fazer concessão. Tem que ser realmente licitação, porque é acima se for abaixo de 150 mil, no caso isso é contrato mesmo, não sei se dá carta convite, se for abaixo de 150 mil, essas coisas, geralmente é carta convite, não é licitação, daí eu preciso ver o valor. Porque me parece que é abaixo de 150 mil, 105 mil, mas eu não tenho bem essa questão, eu sei mais ou menos, mas isso o nosso... Mas de algum jeito a Prefeitura vai ter uma empresa aí apoiando nesse processo, né? Tem algumas empresas, inclusive fabricantes de luminária e tal, mas eu tenho preocupações dessa natureza. Como é que nós vamos cuidar disso? Eu vou ter que ter uma equipe técnica para acompanhar a dinâmica da manutenção e da preservação feita pelo contratado. Ele tem condições de fazer? Não tem condições? Como é que eu vou fazer? Eu preciso de equipe técnica. E aí eu tenho um custo. E aí eu tenho que disponibilizar alguém que esteja capacitado para isso. Então, estou tentando capacitar um. Eu não sei se eu vou precisar capacitar mais de um depois. Porque eu não sei qual é a extensão do tipo de problema que eu vou ter. A concessionária não passa nada. Pelo menos até hoje não. Então, as coisas nesse país às vezes são feitas de forma assodada. Quando ela tem que ser um pouco mais discutida e um pouco mais esclarecida para aquele que vai herdar
qual é a herança que ele está herdando. Isso não está acontecendo. Aí dá-se um jeitinho? Nós temos que, não, dá jeitinho não, nós temos que correr atrás mesmo para poder resolver. Mas essa é uma questão que realmente ela está preocupando os municípios. Por isso eu já lhe parabenizo pela pergunta, porque realmente foi uma pergunta bem atual, inteligente e que nos preocupa bastante. Espero que eu possa, em outra oportunidade, dizer para você, correu tudo bem, nós conseguimos resolver nossas questões. Perfeito. Infelizmente a nossa entrevista chegando ao final, mas alguns adendos antes das palavras do nosso convidado Henrique. Que este curso citado aqui é um curso de iniciativa do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo para capacitar gestores para essa nova realidade, qual seja, os municípios cuidando da manutenção da iluminação pública. Cria-se uma demanda e essa demanda precisa ser suprida com capacitação e os sindicatos dos engenheiros, a Federação Nacional dos Engenheiros também estão atentos a isso. Inclusive tem um hot site da FNE a respeito deste assunto energia, está no seu vídeo. Além também desse assunto, falar que na reportagem desta edição do Jornal do Engenheiro, você vai poder assistir um panorama aí mais completo a respeito de como está a situação da transferência dos ativos que as concessionárias hoje fazem a manutenção para que as prefeituras realizem a manutenção. Ou seja, a iluminação pública agora, a partir de 2014, será de responsabilidade dos municípios. Tudo muda e o Jornal do Engenheiro te informa a respeito disso. Henrique, é um prazer conversar com o senhor e foi um prazer recebê-lo aqui no Jornal do Engenheiro, deste sindicato que é a sua casa. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade e sempre que você precisar, estarei à disposição. E assista aí o Jornal do Engenheiro, que tem mais informações a respeito da iluminação pública. Se você precisar ir embora ou se perdeu alguma parte dessa entrevista, não tem problema. Acesse www.cesp.org.br e lá você terá acesso a toda a nossa videoteca. Obrigado. A Resolução 414 de 2010 da Agência Nacional de Energia Elétrica determina que as concessionárias deixem de realizar a manutenção da iluminação pública. Quem assume a responsabilidade a partir de 31 de janeiro de 2014 são os municípios. O município, para assumir isso, ele tem que se preparar, ele tem que ter equipe técnica, tem que ter equipamento, eletricistas. E é um assunto que nós temos discutido já há bastante tempo e temos participado de vários eventos discutindo as consequências disso e como que os municípios podem fazer para se preparar. A iluminação pública é tema de grande importância social, por ser fundamental à segurança pública, seja dos pedestres ou motoristas, bem como para o bem-estar do ir e vir a qualquer hora. As cidades que realmente conseguem fazer um bom serviço valorizam o espaço urbano, a ocupação urbana, a vida das pessoas no período noturno, né? E principalmente, logicamente, que não pode deixar de ser a questão da segurança, né? Alguns municípios estão recorrendo à justiça contra a nova obrigação. Porém, apesar do questionamento legal ser legítimo, é preciso se preparar caso a justiça entenda que as cidades deverão sim realizar a manutenção da iluminação pública. Do contrário, quem vai sofrer é a população. A questão da iluminação pública, como a gente fala, quer dizer, toda essa discussão que tem havido sobre o assunto, ela tem tido o seu lado positivo para que realmente o pessoal se debruce mais do que é a iluminação pública, né? E essa situação que vem de há longos anos, que as concessionárias fazem esse trabalho, e eram feitos antes, as empresas eram estatais e agora viraram empresas privadas, nós defendemos que continue fazendo, né? Nós defendemos que o município seja uma opção do município, né? E a tendência, como eu falei, seria só dos municípios de maior porte assumirem isso, porque o município de pequeno porte, a dificuldade é bem maior, porque o custo por
por ponto de iluminação acaba ficando bem mais caro. A nova tarefa a ser atribuída aos municípios demanda profissionais que conheçam profundamente os aspectos legais, técnicos e gerenciais relacionados ao tema. Por isso, o Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo teve a iniciativa de criar, engajando diversos parceiros, o curso de capacitação para gestores em iluminação pública, que ocorre a partir de agosto na sede do EasyTech, um centro de estudos mantido pelo próprio CESP. Ele foi estruturado assim, exatamente para abranger todo o conteúdo, né, de técnico, jurídico, né, principalmente técnico, envolvidos com a questão, né, quer dizer, seja dos materiais, né, que usados em iluminação pública, que pode parecer simples, mas são materiais que envolvem uma alta tecnologia, né, como também a própria execução do serviço em si, né, quer dizer, que requer equipamentos, né, quer dizer, cesta aérea, equipamento hidráulico com cesta aérea, e requer mão de obra qualificada de eletricistas. Então, é um curso denominado Capacitação para Gestor em Iluminação Pública, que nós temos, inclusive, exposto, né, que o município ele deve se capacitar para a gestão, né? Quer dizer, o fato da concessionária estar hoje fazendo esses serviços, ou não mais para frente, não deveria alterar a posição do município, que o município ele tem que assumir assim, o controle do que é feito, ele tem que colocar critérios de qualidade, objetivos, né? Quer dizer, o que é um serviço de iluminação pública bem feito, né? O que é aceitável, né, em termos de eventuais taxas de falha. O curso de capacitação para gestores em iluminação pública tem carga total de 21 horas e será composto por 3 dias. Para mais informações a respeito da oportunidade, acesse o portal do EasyTech na internet.